Bom, segunda série do ensino médio, fazendo continuidade um pouco mais aí, essa parte 2 dessa aula 2, né? Lembrar que a gente iniciou pela aula 0, né? Aula 0, aula 1, estamos na aula 2. Idealizando aqui ainda a questão do uso das unidades, né? Para o conteúdo, para a grandeza do trabalho. Então, se fizermos uma avaliação bem clara, o Sistema Internacional de Medidas volta a ser mencionado, né, como sempre, e o trabalho, por sua vez, temos a relação força vezes distância, e vezes o cosseno de um ângulo, né, que é o ângulo relacionado a essas grandezas. E aí eu lembro que as unidades referentes à força e distância são elas Newton, né, e metro, e o cosseno, por sua vez, ele é uma relação entre dois lados, né, de uma figura de um polígono, e então ele é adimensional, né, o valor do cosseno é adimensional, onde então o trabalho ele passa a ser avaliado por essa unidade que está aqui, Newton vezes metro, né? E em homenagem a um pesquisador aí da história da ciência, James Prescott Joule, né? Essa unidade aí, Newton vezes metro, vem a ser simbolizada pela letra J maiúsculo, né? E Joule, a unidade que de costume a gente cita para o cálculo do trabalho. Então, mais à frente, né? E talvez na aplicação da área de engenharia, ou ainda na parte do estudo da eletricidade, engenharia elétrica mesmo, essas unidades de energia elas começam a sofrer algumas modificações, mas ainda referentes ao sistema internacional, né? Então fala-se de energia em elétron volt, mas no aspecto mecânica, né, que é o assunto que a gente está desenvolvendo agora na segunda série, tem muita importância a gente falar agora. Além da unidade, fica também interessante mencionar a questão da avaliação gráfica, né, do conceito da força e da distância, porque de certa forma, em alguns tipos de exercício, eu vou verificar a existência não de só o enunciado, né, com uma determinada situação, mas às vezes um enunciado mais fino, né, menor enunciado, e a utilização de uma avaliação gráfica, né, que vai trazer a conexão entre força em newtons e distância em metros, né, assim. E nos estudos que a gente faz de desenvolvimento, principalmente evidenciando leis de Newton, as forças das quais elas participam dos cálculos são forças constantes, né? E não variáveis. E elementar, num gráfico, ficaria algo assim. Imagine que uma força constante de intensidade F qualquer, não importa o valor numérico aqui agora, nesse momento, ela é aplicada num objeto para que ele se desloque, né, a uma certa distância. Então, se através dessa força eu conseguir produzir um deslocamento tal, né, nesse valor aqui, um gráfico é avaliado. E um detalhe importante a ser percebido para esse gráfico é que a ele constitui-se o cálculo de um trabalho também, através da área sob a reta, que de certa maneira representa a força F constante. Então nós dizemos que há um dispositivo prático, né, para cálculos do trabalho, principalmente quando gráficos força versus distância, né, eles estiverem sendo avaliados. E aí então fica interessante comentar que a área, né, ela tem uma igualdade numérica com o trabalho realizado. Então, se eu calcular a área aqui dentro, ela é numericamente igual ao valor do trabalho a ser avaliado num determinado exercício. Então, assim, em termos de elementos a mais, né, sobre o conceito de trabalho, nós temos aqui a unidade de trabalho, basicamente sistema internacional, que é muito aplicado em exercício, e a proposta gráfica, né, para o trabalho,
em que onde eu calcule a área, né, essa área é numericamente igual a ele. Lembrar que se esse gráfico ele tiver um setor aqui no quarto quadrante, ou seja, na parte de baixo do gráfico, eu tenho a caracterização do trabalho negativo, né? E ainda posso também comentar a existência não somente de forças constantes, mas também de forças que sejam variantes, né? Então, se eu me deparar com um exercício onde esse exercício traga um caso semelhante a esse desenho que eu vou trazer aqui nesse momento, ele então traz uma força variável, né? Perceba. E aí eu sou capaz novamente de, através da definição da área, não de forma diferente, né? O que foi visto com a área desse retângulo, né? Base vezes altura. Aqui eu tenho a área de um trapézio. Então, tranquilamente, se esse gráfico for da espécie força, distância, né? Por exemplo, aqui em metros e aqui a força em newtons. Se eu calcular a área dessa figura, né, eu tenho então o cálculo do trabalho novamente, né? Então, posso inserir aqui o A e dizer o mesmo a respeito desse gráfico para isso, ou desse gráfico para essa definição aqui. Uma outra sugestão também, né, que a gente não pode esquecer de comentar ainda a respeito do gráfico, é que essas forças, sendo elas variáveis, eu posso também me deparar com um exercício com essa característica aqui, né? Deixa eu fazer um último exemplo desse lado aqui, ó. Né? Imagine novamente um gráfico de força com a abscissa distância, né? Nas unidades do sistema internacional, por exemplo. E essa força aqui, ela não ser nem constante e nem variável de maneira linear, como a gente percebe nesse segundo gráfico aqui à esquerda, mas assim, dessa maneira. Né? Então, nesse aspecto, eu posso também calcular a área debaixo da curva, né? Essa área aqui. E, uma vez calculada essa área, eu defino novamente o trabalho realizado por essa força variável não linearmente. Então, o cálculo desse trabalho, que é definido pela área, ele é visto através de uma proposta matemática que nós conhecemos como integral, né? A chamada integral de cálculo de área, né? Então, nesse aspecto, o aluno precisaria de uma base ainda sobre funções limite e derivada, e posteriormente integral, né? E nesse caso, então, eu faço essa aplicação apenas na universidade. Para o ensino médio, eu tenho aplicação de área para esse tipo de força linear, variante linear, e para esse tipo de força constante também. No caso, bem simples a aplicação para o ensino médio. Já nesse aspecto aqui, né, nesse caso, eu já direciono o cálculo para a universidade, o que seria muito legal se a gente pudesse fazer no Cotec, né? Vamos continuar. Tô indo. Olha lá. Fazendo ainda um pouco mais, né, de conteúdo teórico, eu acho que já dá para encerrar por aqui. É bem relevante falar a respeito do trabalho realizado e a consideração do mesmo em relação ao tempo, né? Quando se realiza um trabalho, como eu já iniciei a nossa aula, gasta-se energia e esse gasto de energia de forma útil. E dependente da forma como esse gasto ocorre, né, em tempos maiores ou menores, eu tenho uma questão de, pelo que a gente já conhece da física, rapidez, né, que é mais lento, que é mais rápido. E a rapidez, né, num argumento muito distante do científico, né, a rapidez com a qual eu realizo um trabalho define uma grandeza conhecida como potência, né. Uma frase muito simples, potência vem a ser a rapidez ao qual se desenvolve um determinado trabalho. Ou ainda, de uma maneira mais formalizada, né, em termos científicos, a potência P vem a ser o trabalho realizado, levando-se em consideração o intervalo de tempo em que isso aconteceu, né? Então, a potência
traz esse conteúdo, esse conceito mais, eu diria, simples, né, do que vem a ser a aplicação do conceito do trabalho. Agora, uma outra proposta relevante aqui para o caso da potência seria de observar que esse trabalho aqui é uma força vezes distância, né? E aí trazer essa relação matemática posterior aqui. Muito bem, como a gente percebe ao lado direito dessa fórmula aqui, temos potência calculada pela força vezes distância sobre intervalo de tempo, já abrindo a ideia de que o trabalho é força vezes distância. Ainda, por consequência, a força, né, pela segunda lei de Newton, é o produto da massa e a aceleração. E aqui a distância sobre o tempo. Mas, lembrando que distância sobre o tempo é velocidade, massa vezes aceleração é a própria força, essa equação aqui ela é útil também para aplicação de cálculo de potência, né? Então, a potência instantânea que nós vemos, ela pode ser visada, calculada, em determinada velocidade em que um ente se encontra, né? Lembrar que se eu tenho qualquer situação em que envolva velocidade, eu tenho uma modalidade de energia, né, a ser vista, que é a energia cinética, e naquele momento, então, essa energia cinética se manifestando através de uma força, a gente pode falar de uma potência desenvolvida instantaneamente naquela velocidade. Então, basta realizar o cálculo força vezes velocidade ou calculo, então, a potência instantânea. Interessante lembrar que há também o cálculo, né, em segundo plano, da potência média, né, que vem a ser o trabalho realizado completamente num determinado fenômeno sobre um intervalo de tempo. Então, a gente pode afirmar que a potência média traz a sua origem na fórmula inicial, como já foi comentado, e a potência instantânea, aqui, ó, né? Faltou aqui complementar. E aqui a potência média. Em termos de símbolos e unidades, né? Potência P, falando do tratando de símbolo, e a unidade eu tenho Joule por segundo, né? Então, a unidade da potência no sistema internacional, assim empregado na maior parte dos exercícios, Joule por segundo. E aí, uma lembrança interessante, que em homenagem a também um pesquisador da área de ciências do desenvolvimento na Revolução Industrial, o Watt, né, que é a unidade referente ao sistema internacional para a potência, o Watt. James Watt, ele viveu ali entre o século XVIII e XIX, um engenheiro, então em homenagem a ele essa unidade aqui é utilizada em física. Outro detalhe também ainda para encerrar essa conversa sobre potência é em referência às unidades cavalo e horsepower, né, que é o HP, e a relação entre elas para o watt. Né? Então a gente costuma lembrar, né, em alguns exercícios de física, que se eu tenho a unidade do cavalo vapor, né, isso aqui vai corresponder a uma quantidade de 736 watts. Né? E se eu tiver a unidade do HP, né, o que a gente costuma chamar de horsepower, esse valor se difere um pouco em 746 watts. Então, essa relação aqui ela é usada mais uma aplicação de engenharia, né? Porém, ainda no ensino médio pode ser que alguma coisa seja trabalhada nesse sentido. E para fechar de vez mesmo, pela última fala aqui, para fechar de vez, vamos falar a respeito somente do rendimento, né, de uma máquina, envolvendo a ideia de que se eu quero algo útil através de um trabalho, normalmente as máquinas complexas, né, que o homem desenvolveu a partir da Revolução Industrial, essas máquinas elas têm uma relação com a potência muito direta, né? Determinada máquina ela se torna cada vez mais eficiente quanto mais trabalho ela consegue fazer em curtos intervalos de tempo. Então a ideia da eficiência de uma máquina ela é muito relevante no conceito da potência. E dessa maneira a física então admite um cálculo de avaliação da potência, que a gente chama de rendimento, né?
Então, encerrando aí tudo que a gente gostaria de falar a respeito da potência, o rendimento ele passa a ser uma espécie de finalização desse conteúdo, né? Então, a ideia aqui é conceituar o rendimento de uma máquina térmica, e esse rendimento, por sua vez, ele é simbolizado por uma letra grega conhecida como eta ou eta, depende de cada professor aí da área de linguística. Eu sou professor de física, não sou tão expert nessa parte, mas a relação entre o que é útil e o que é dado inicialmente para uma máquina funcionar, que a gente chama de potência total, gera uma relação matemática em porcentagem, né, que é o rendimento de uma determinada máquina. Em termos de figuras, né, eu posso citar uma figura como essa. Imagine que você tenha aqui uma fonte de energia utilizada para se fazer uma máquina funcionar. Vamos simbolizar essa máquina aqui através desse retângulo vermelho, né? Então, tem uma potência que será considerada total, dada a esta máquina que pretende realizar algum tipo de trabalho. Só que ao funcionar, uma certa quantidade de energia que foi empregada a ela não é aproveitada, né? E essa quantidade de energia ela é dissipada. Então a máquina, por sua vez, não vai conseguir utilizar toda a energia que foi dada inicialmente. Ela vai usar uma energia menor, e essa energia, num determinado tempo, a gente pode chamar de potência útil, né? Então, pela gravura que vocês observam aqui, eu tenho uma seta menorzinha para potência útil, tenho uma seta maior aqui para potência total, e tenho a máquina que vai trazer esse funcionamento útil. Parte dessa energia, ela vai para o espaço, né? Ela vai para fora do sistema, que a gente chama de potência dissipada, né? Então, dissipa-se uma quantidade de energia que não é empregada para trabalho qualquer. E quando se faz a avaliação do que é útil com o que é dado em total quantidade para a máquina começar a funcionar, fala-se desse conceito de rendimento, né? Então, vem a ser um número adimensional, em tese, porque eu faço uma razão entre duas potências, porém, ele é avaliado de uma forma em porcentagem, né? Eu quero dizer quantos por cento da potência total que a útil foi capaz de trazer, né? Então, fazendo um globo, né, de tudo que a gente comenta nessa primeira aula referente à mecânica associada ao assunto de energia, a gente fez uma caminhada desde o conceito do trabalho, né? Foi feita uma avaliação que esse trabalho ele é uma grandeza escalar, que ele possui sinais, negativo e positivo, que esse trabalho mesmo ele pode ser avaliado em relação ao tempo gasto para que ele ocorra, desenvolvendo então o conceito da potência, e através do conceito da potência, verificar que algumas equações são bem relevantes, né, para a resolução dos exercícios. Então, assim, toda essa quantidade de informações, né, que nos foi mencionada remete a alguns exercícios interessantes. Eu vou desenvolver alguns aqui para que o aluno tenha uma noção de desenvolvimento mesmo, né, de construção, melhor dizendo, e sugerir, né, a constituição do conteúdo que já na sequência dessa aula vai ser enviada para o representante de classe. E vocês vão, por favor, se servir desses exercícios e procurar o professor através da forma virtual, né, como a gente já está fazendo aí nesse aspecto. Deixa eu só verificar aqui um exemplo para ser feito, um instantinho. Muito bem, em termos de exercício, né, fica interessante verificar alguns deles aqui para servir de estupim aí para um trabalho mais contínuo dos alunos. Então, peguei esse exercício 8 aqui, ó, da fonte teórica que eu devo servir em breve. O exercício é constituído dessa maneira aqui, ó. Vamos lá. Um bloco desliza ao longo de um plano horizontal com velocidade constante sob a ação da força F. Horizontal de intensidade, no caso, F igual a 100 newtons.
num deslocamento de 2 metros. Ele pede que determinemos aqui, né, o trabalho da força F, o trabalho da força de atrito e o trabalho do peso do bloco, né? Então é interessante colocar isso em diagrama inicialmente. Bom, então, como já foi visualizado, como já foi lido, melhor dizendo, a visualização do exercício fica nessa proposta aqui. Então, eu fiz um plano horizontal, aqui um bloco, né, e uma força F sendo aplicada para que ele se mova. Interessante pensar que na letra A, nesse mesmo exercício, ele pede o trabalho da força F. Então, uma aplicação bem simples, né, o trabalho da força F vai ser então definido pelo tal. Trabalho da força F igual à própria força F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, força e distância. Pelo enunciado, eu verifico que a força F vale 100 e que o deslocamento vale 2. Né? Então, 100 vezes 2. E essas grandezas, né, força e deslocamento, são grandezas que no enunciado envolvem a mesma direção. O bloco ele se desloca no plano horizontal, então tanto a força quanto o deslocamento são horizontais e no mesmo sentido, havendo então um ângulo entre força e deslocamento de 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1, 1 vezes 2, 2, vezes 100, 200. Então, simplesmente o trabalho aqui, 200 Joule e positivo. Né? A letra B pede o trabalho do atrito, trabalho da força de atrito. Então, vamos imaginar que se eu quiser simbolizar o atrito nessa ocasião, ele vai aparecer como um vetor contrário ao movimento, bem aqui, né? E dessa maneira é possível definir um trabalho para ele. Só que assim, se eu falo de um trabalho desenvolvido pelo atrito, eu falo da própria força do atrito, que eu vou simbolizar pela letra A, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. E imaginemos então que o deslocamento se dando pela direita aqui e o atrito agindo no sentido contrário, o ângulo de abertura entre eles, atrito e deslocamento, é de 180 graus, havendo então a resolução desse modo. Bom, fazendo aqui um avanço, né, um pouco maior, e eu percebo que o cosseno de 180 graus é o menos 1, que vem a ser a abertura entre o atrito, a força de atrito e o deslocamento, e a força de atrito passa a ser de mesmo valor da força F, já que no exercício a velocidade do bloquinho é constante. Então, sempre em velocidades constantes as forças se igualam, né? E aí eu calculo então como menos 200 Joule a força do atrito, o trabalho da força do atrito. E de fato aqui o trabalho realizado pelo peso, que é a letra C, né? Eu tenho então um trabalho nulo nessa ocasião, tendo em vista que o ângulo entre o vetor peso e o deslocamento é zero. Bom, fica então essa proposta de aula para que o aluno compreenda a ideia da teoria e essa aplicação inicial de exercícios. Será enviada então uma lista, essa lista ela tem exercícios resolvidos também de referência e fico à disposição para os alunos aí em atendimento pelas comunicações virtuais aí pela internet. Em relação à matéria, há uma sequência posterior a esse assunto, né, de energia, e interessante que a relevância desse assunto é muito forte para as matérias posteriores, e a tendência aqui é cada vez mais fortalecer o estudo de física, mesmo sendo à distância nessa pandemia, do modo que a gente consegue na medida do possível. Gente, um abraço, fica com Deus, até a próxima aula.